Queridos, eu vou compartilhar algo com vocês, um pouco diferente do que normalmente se traz, nos cultos de domingo, mas muito significante e importante para o momento que nós temos logo na próxima semana. Você vai exercer a sua cidadania na semana que vem, no próximo domingo. E eu quero compartilhar com vocês o que é cidadania e qual é o nosso papel enquanto cristãos dentro deste contexto da cidadania. Primeiro, o título dessa mensagem vai ser Cidadania, Consciência e Responsabilidade do Cristão. Nós temos responsabilidades como cristão, amém? E nós temos responsabilidades como cidadão. Isso é interessante. Existe uma situação dupla aí para a gente poder trabalhar. Primeiro, eu quero só que você entenda que o conceito de cidadania, ele começa a ser falado, ele vem do latim, civitas, e ele começa a ser falado em Roma. Roma foi a primeira grande cidade da humanidade com mais de 1 milhão de habitantes. E precisava se construir ali um conjunto de regras para que fosse possível viver em sociedade. O que é viver em sociedade? Eu gosto de usar um exemplo para demonstrar como é que é uma sociedade, que é uma reunião de condomínio. Um bom exemplo de como é que funciona a sociedade. Um terço quer brigar, outro terço quer criar confusão e o outro terço não vai. É maravilhoso, fantástico. O Valdeci, com muita simplicidade, falou algo para mim, e depois não temos nem como reclamar do preço do condomínio. Eu falei, exatamente. A gente não foi, como é que vai fazer? Então, basicamente, a sociedade funciona assim, por conjuntos. Nós temos no bairro a sociedade, nós temos na escola onde nós estamos, é uma sociedade. Aqui nós temos um conjunto de regras. Eu brinquei de manhã, imagina se o Alexandre, que é o chefe ali dos voluntários do estacionamento, decide deixar todo mundo estacionar o carro onde quiser, fica livre. Hoje você sai pelo portão que você quiser, estaciona onde você quiser. Você acha que ia dar bom? Mas claro que não ia dar, Ia dar uma confusão tremenda. Eu brinquei aqui de manhã, que eu estava vindo para a igreja às 7h30 da manhã hoje, e estava tendo uma maratona, E a maratona pegou umas 3 ou 4 ruas do meu caminho, eu moro lá no Bom Retiro, pegou umas 3 ou 4 ruas, eles estavam exercendo o direito de cidadania deles de correr. Eu queria exercer o meu de passar, E não estava dando certo, Então, depois a gente foi descobrir com os irmãos que estavam correndo, E o pior é o pastor Marciano que falou, quem reclama de maratona é quem não corre, Então, vocês entenderam, eu já levei uma cedo, 7h30 da manhã, e estou me humilhando aqui. O que significa viver em sociedade? Por exemplo, eu, como eu falei, moro no Bom Retiro, e tinha uma panificadora lá no meu bairro que era muito boa, muito gostosa, a gente gostava de ir lá, era uma excelente panificadora. Aí um belo dia, a gente foi pagar a conta e a mocinha que estava no caixa falou, olha, quero dizer que dia tal nós vamos encerrar nossas atividades aqui no bairro. Eu falei, nossa, que ruim, que triste. Mas fiquei pensando, quem sabe ele muda de ideia, ou quem sabe vem uma panificadora melhor. E sabe o que aconteceu, queridos? Aquela panificadora fechou. E sabe o que a sequência disso? Não teve uma panificadora boa que veio. Nenhuma panificadora. E se eu soubesse que aquilo ia impactar tanto a minha sociedade, eu tinha começado um movimento, Fica a Padaria. Tinha feito um abaixo-assinado, tinha conversado com um monte de gente, até que a pressão ia ser tão grande que o dono da padaria ia sair lá fora, diante da multidão, e ia dizer, olha, se é pelo bem do bairro eu fico. E não tem problema. Mas essa atividade passiva deixou a situação correr. E aconteceu. E foi o pior. E às vezes a gente age assim com os dilemas da nossa sociedade, Por exemplo, quem fica impactado, fica incomodado, quando escuta uma notícia, como aconteceu agora nas últimas semanas nas redes sociais, uma menina de 11 anos que ficou grávida a 2ª vez de estupro. Terrível, Você fica incomodado? Quem fica incomodado? Levanta a mão, por favor. Quem fica incomodado? E ok, o que você faz para mudar esse cenário? Qual é a decisão que nós tomamos que pode ajudar a acabar com essas situações, a melhorar os conceitos da nossa vida em sociedade? Porque esse é um papel nosso. Olha que interessante, Cidadania, ela é um exercício de direitos e principalmente de deveres de um cidadão para a sua terra. E
o que isso quer dizer? Como isso funciona? Quando há o cumprimento desses direitos, em especial aqueles que estão na nossa Constituição, e as demais leis levam a um funcionamento da cidadania, e o cidadão cumpre o seu papel de fiscalizar o Estado, de ajudar na melhoria social, quando tudo isso acontece, existe um equilíbrio, que vai fazer, né, a nação funcionar melhor, o município funcionar melhor, o Estado, todos os poderes passam a fluir naturalmente. Ok, esse é um universo bom, funciona assim? Primeiro vamos ver o nosso papel, né? O que significa ser cristão na atualidade? Quando Deus criou tudo, Ele criou céu e terra, ok? Céu e terra. Em Filipenses 3:20, Paulo nos dá um título. Ele nos chama de cidadãos do céu, após nos advertir sobre situações ruins que aconteceriam com os inimigos ali da cruz. Depois, o apóstolo Paulo dá um segundo título para nós. Em 2 Coríntios 5:20, Paulo diz assim, ele também nos concede outro título, o de embaixadores de Cristo. Embaixador de Cristo. Então nós temos uma dupla cidadania. Cidadão dos céus, embaixador aqui na terra. O que é um embaixador? O dicionário Aurélio define muito bem isso como um emissário, um representante máximo de um chefe de Estado junto a outro Estado. Então nós, como embaixadores, somos representantes do reino dos céus, amém? Ok? Então já ficou, o nosso papel já ficou mais significativo e mais importante, mais relevante para a nossa sociedade. Por quê? Porque nós estamos pregando o reino dos céus, sim ou não? A gente prega o que está acontecendo lá. Olha, nós temos um Deus, nós temos Cristo, nós temos algo que pode curar a tua vida, pode salvar a tua vida. Então nós estamos pregando que nós vamos viver lá no céu, amém? Para os cidadãos que estão aqui na terra, porque é aqui que a gente vive. Eu sempre digo que tem gente que, se pudesse, vivia no morro, né? Ele vê um morro, ele já sobe a orar, e ele gosta de ficar lá, orando. Ele ama aquele tempo. Só que os problemas estão aqui, e é bom orar, mas é bom agir. Porque sem ação, nós vamos entrar num campo chamado omissão. E a omissão traz um problema grave. É o que eu falei do condomínio. Daí a gente não vai, porque a gente se omite, e depois reclama do preço do condomínio, ou reclama como as coisas não estão funcionando. Então se omitir é um péssimo negócio para quem é um embaixador do reino dos céus, amém? Aqui na terra. O que faz um diplomata numa nação? Ele é enviado, né, por um chefe de Estado para outro Estado, para outra nação. Estado entenda como país. Quando ele chega naquele país, ele faz o quê? Ele apresenta a cultura, ele apresenta o que o país dele tem de melhor, ele faz reuniões com empresários, reuniões com áreas do governo, para que as relações entre aqueles países sejam melhores, ou vai ter um rompimento. Então qual é o nosso papel? O mesmo, a mesma coisa, é pregar a palavra, é falar do reino, é falar da volta de Jesus, amém? Porque nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra, então nós propagamos o reino dos céus. Essa é a nossa grande missão. Agora, qual é o universo perfeito de uma sociedade? O que seria bom que acontecesse e nós todos poderíamos viver tranquilos? Se houvesse justiça concretizada, e não estou falando de justiça só no sentido judicial, estou falando de justiça social, a justiça de inclusão, né? A justiça que realmente traga equilíbrio para a sociedade. O que seria muito bom que acontecesse na nossa sociedade? Houvesse paz, houvesse tranquilidade, sim, né? Outra coisa muito boa que poderia acontecer na nossa nação, que seria muito legal, a alegria ser algo permanente. Porque imagina um país murmurador, né? Muito ruim, né? E tem murmurador que é profissional, né? Ele faz curso para ser murmurador, né? Ele reclama do tempo, ele reclama da vida, né? Ele reclama que vai de ônibus, aí você fala assim, não, então vai a pé, não, daí é ruim de caminhar, não, então vai de bicicleta, não, daí vão roubar minha bicicleta. Pô, nunca tá bom, né? A pessoa tem o dom de achar um jeito de reclamar. Então seria muito bom que nós vivêssemos uma sociedade que tivesse justiça, paz e alegria. E é o que a palavra nos ensina, amém? Olha só, Romanos 14:17, Paulo diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo.
Amém? Olha, agora como é que a gente realiza isso, né? Como é que a gente vive isso? A justiça é justamente o movimento da cidadania, é o exercício dela, não só no sentido judicial, mas no sentido de trazer equilíbrio, de trazer formas, né, de equilibrar a sociedade. Por exemplo, teve um projeto aqui no Tribunal de Justiça do Paraná que chamava-se Pacificar é Divino. Eles conversaram com várias igrejas que abriram lá uma sala, treinaram voluntários para fazer conciliações, para diminuir o estresse judicial das coisas que poderiam acontecer dentro de uma igreja, dentro de uma sociedade, porque não era só confusões da igreja, era confusões daquela região em volta, né? Projeto muito bom. Nós aqui participamos, outras igrejas também participaram. Pena que daí entrou a pandemia, isso foi suspenso, mas eu creio que logo vai voltar. Mas essa iniciativa trouxe o quê? Trouxe a realização desse acontecimento, né? desse momento que vai trazer paz. E paz é bom, é agilidade na resolução dos conflitos, né? Não sei se você já teve que participar de uma audiência, seja como testemunha ou como parte, né, numa audiência, ou como advogado trabalhando ali, ou até como magistrado. Nós temos alguns aqui na igreja. Mas participar de uma audiência é interessante, porque quando você sai de casa para ir para essa audiência, você está com uma disposição no coração bem grande de fazer uma conciliação, porque a gente aqui ouve palavras de perdão, ouve palavras de consertar as coisas. Depois de 3 horas esperando para entrar na sala de audiência, você já quer matar a pessoa, você não quer mais conciliar. Você está com raiva de estar lá 3 horas, porque está perdendo tempo, né? 3 horas parado lá é ruim para você. Então o que acaba acontecendo? Quando essa demora acontece para a realização da justiça, isso traz a falta de paz, a falta de tranquilidade. E a alegria que a gente tanto almeja é justamente a concretização da justiça e da paz. Filipenses 4:4, alegrai-vos no Senhor. Agora, como viver isso? Como olhar para dentro da palavra de Deus e trazer os contextos bíblicos para a nossa realidade de hoje? Para sermos cidadãos melhores, fazermos escolhas melhores na hora de um pleito de eleições, na hora de colocar gente em conselhos tutelares ou conselhos municipais de alguma coisa. Como que a gente faz para funcionar isso melhor, né? E será que esses contextos estão na Bíblia? Será que nós precisamos realmente entender isso? Claro que sim. Quando em 2 Reis 4, a viúva do azeite, o marido morre e ela fica numa condição ali de pobreza. Por que ela fica numa condição de pobreza? Porque existia uma lei, um decreto naquele momento em Israel, onde as viúvas não podiam trabalhar. Ou seja, ou ela tinha patrimônio, ou ela passaria fome, dependeria do Estado. E o Estado não cuidava delas. E aí vem a intervenção do reino dos céus, amém? Que provê o milagre e resolve o problema. Ela está com os filhos penhorados para serem levados. Ela tem ali um grande problema para resolver. E ela pede ajuda do reino dos céus. Então nós temos condições de olhar sim para a palavra, entendermos os conceitos de cidadania e aplicarmos ele na nossa realidade. Eu vou dar vários exemplos aqui durante a ministração de como que nós podemos fazer isso. Eu e você podemos fazer isso todos os dias, para que a gente consiga melhorar um pouco a nossa sociedade. Agora, por que é importante você conhecer a sua cidadania? Por que é importante você entender isso, né? Paulo usou em 2 momentos estratégicos do ministério dele a cidadania. A cidadania no sentido de demonstrar de onde ele vem. E isso foi importante. Nós vamos ler juntos aqui Atos 22, nós vamos ler a partir do versículo 24. Um comandante, ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza, à prisão, e fosse açoitado e interrogado. Bate primeiro, depois pergunta, para saber por que o povo gritava daquela forma contra ele. Enquanto o amarravam, a fim de açoitá-lo, Paulo disse ao centurião que ali estava: vocês têm direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Fico imaginando Paulo falando essa frase, ali pronto para ser açoitado. E Paulo era cidadão judeu e cidadão romano, de nascimento, porque os pais, comerciantes muito prósperos na cidade de Tarso, compraram a cidadania romana daquela época, que era assim que funcionava.
Aí o que acontece no versículo 26? Ao ouvir isso, o centurião foi lá conversar, foi prevenir o comandante. Vê bem o que você vai fazer, hein? Esse homem é cidadão romano. O comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou: diga-me, você é cidadão romano? Aí ele responde bem pleno, né? Sim, sou. Quando chegar no céu, querido, você deve ter esse plano, né? Amém? Quando chegar no céu, eu quero conversar com muita gente. Paulo está na minha lista, né? Os top 10 ali, Paulo está lá, né? Eu quero bater um papo e falar assim: Paulo, como foi esse momento, né? E acho que vamos ter tempo de assistir essas histórias todas várias vezes lá no céu. E fica imaginando Paulo tranquilo, falando: não, sou cidadão. E aí 28, né? Versículo 28. Então o comandante disse: eu precisei pagar um elevado preço por minha cidadania. Paulo responde mais pleno ainda, né? Eu tenho por direito de nascimento. Olha que coisa, né? Fica imaginando essa cena. Os que iam interrogar retiraram-se imediatamente, versículo 29. E o próprio comandante ficou, preste atenção nessa palavra, alarmado, ao saber que havia prendido um cidadão romano. Por quê? Sem ter um processo, ele não podia fazer isso. Então ele ia ser castigado, talvez até com a morte, por ter feito algo errado. Agora, qual é a importância e por que Paulo fala isso, né? Lá em Atos 26 nós vemos um padrão de repetição de um texto, aonde a multidão ajunta-se contra Paulo e Silas. É um momento onde eles estavam entrando numa cidade, expulsam ali um demônio de uma adivinha, que era fonte de lucro de alguns homens ali desonestos, e eles afirmam, né, que Paulo e Silas são judeus e estão desrespeitando o ordenamento da lei romana da época, e eles são presos. A multidão ajunta-se contra, Atos 16, 22. A multidão ajunta-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que eles tirassem-lhes as roupas e fossem açoitados. E olha o que acontece no 23. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. E o carcereiro recebeu instruções para vigiá-los com cuidado. Aí, eles lá dentro da prisão, cantam louvores. Acontece um grande estrondo, um grande barulho, talvez um grande terremoto. As portas das cadeias ali são abertas. O carcereiro fica apavorado, porque sabia que se ele perdesse um prisioneiro, ele seria executado no lugar do prisioneiro. Então ele desembanha a espada e corre lá para dentro. E aí Paulo fala: calma, carcereiro, estamos todo mundo aqui, fica tranquilo. E o carcereiro, vendo que aquilo era muito poder, diz: como eu faço para ser salvo? E aí eles pregam para o carcereiro, pregam a palavra de Deus para o carcereiro, convertem o carcereiro, convertem a casa do carcereiro, são convidados, né, para ir na casa do carcereiro, é-lhes servidas uma refeição, e com todos ali na casa se alegraram porque haviam crido em Deus. Versículo 35 de Atos 16. Quando amanheceu, os magistrados mandaram seus soldados ao carcereiro com esta ordem: solte esses homens, porque eles viram o que tinha acontecido à noite. O carcereiro disse a Paulo: olha, os magistrados deram ordens para você e Silas serem libertados, agora vocês podem ir, vão em paz. Então, vão em paz era uma expressão de alegria, uma expressão de: olha, eu gosto muito de você, mas vá em paz. A gente fala isso até hoje, né? Vá em paz. O carcereiro estava feliz com aquele momento. E aí, né, Paulo, versículo 37, já estava livre. Para que criar confusão, né? Versículo 37, mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão, e agora querem se livrar de nós secretamente? Não. Corajoso, né? Venham eles mesmos e nos libertem. A palavra de Deus inspira, amém? A nossa Constituição tem no artigo 5º, inciso 54, ninguém será privado de liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Não foi invenção de homens, estava na palavra de Deus, amém? Versículo 38, os soldados relataram isso aos magistrados, os quais ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, olha o padrão, ficaram atemorizados, porque sabiam que a encrenca era grande. Vieram para se desculpar diante deles, e conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Diferente do vão em paz, né? Vaza que pelo amor de Deus, você vai dar uma confusão que não tem tamanho. Vai embora. Paulo, perceba agora, preste bem atenção, Paulo exerce a cidadania terrena dele, para que ele possa ser liberado, para cumprir o chamado dele, para atender a cidadania celestial dele, amém? Você conhecer os seus direitos vai permitir
que nós possamos glorificar o nosso Deus, amém? Queridos, durante a pandemia foi bem difícil para a igreja, foi bem difícil para todos nós, né? Mas em especial para a igreja nós tínhamos dificuldade de funcionar. Nessa época e até hoje, o pastor Marciano é o presidente do núcleo de comunhão pastoral aqui em Curitiba, e nesse momento da história da pandemia, eu estava também compondo essa diretoria, e nós tínhamos um desafio muito grande: tentar funcionar com o mínimo possível de segurança e estrutura, mas não deixar de funcionar, porque nós já entendíamos que estávamos sendo tolhidos da nossa liberdade de poder cultuar o Senhor. E nós começamos ali um conjunto de ofícios, um conjunto de reuniões, um conjunto, né, de formas de nos manifestar contra aquilo que estava acontecendo, sobre um fechamento deliberado, polícia parando na frente de igreja, pastor sendo preso, porque estava ali tentando, né, levar a palavra de Deus. E todo esse movimento, para a honra e glória do Senhor, deu origem a uma lei estadual que foi aprovada agora em 30 de maio de 2022, sobre a liberdade religiosa, que é inviolável para a honra e glória do Senhor, amém? Toda a honra e glória do Senhor, querido. Ele deu as estratégias para a gente naquele tempo, criar os ofícios certos, para tocar as pessoas certas, até que se concretizasse uma lei que definitivamente impedisse esse tipo de atitude que estava acontecendo, e ela era errada. Agora, se a gente ficasse omisso, o que teria acontecido? Nem com o culto online eles estavam querendo liberar, você sabia disso? Porque o ataque não era só, querido, por causa do vírus. O ataque era contra a liberdade religiosa. O ataque era contra o nosso direito constitucional de poder glorificar o nome do Senhor, amém? Porque além de bíblico, está na nossa Constituição que nós podemos ter isso. Então é claro que a gente tinha que lutar, e nós lutamos para a honra e glória do Senhor. Agora, da onde a gente tira inspiração para fazer essas coisas? Da Bíblia, querido. Sabe, Moisés, ele liderou, né, a saída do povo do Egito, mas ele foi treinado no palácio. E durante o tempo que ele esteve no palácio, ele foi treinado para governar, foi treinado para julgar, foi treinado para poder estar ali liderando realmente os conflitos daquele tempo. Quando você vê lá em Êxodo 18, do 33 ao 24, nós vemos que lá foi proposta uma mudança no regime governamental da época que Moisés estava comandando. O que significa isso, querido? Você, enquanto cidadão, pode propor um projeto de lei. Jetro, que era sogro de Moisés, propõe um projeto de alteração daquilo que estava acontecendo naquele momento na história. Olha só que interessante, Êxodo 18, ele é um cidadão comum da sociedade. Ele não era político, ele não era articulador, ele era um cidadão que viu algo errado e se manifestou para poder ajudar a sociedade. Olha o que ele diz, Êxodo 18, 13. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu de pé diante dele desde manhã até o cair da tarde. Lembra que eu falei da audiência? É chato ficar, né, lá o tempo todo esperando. Quando seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse: o que é isso que você está fazendo? Porque você se assenta para julgar e todo esse povo espera de pé de manhã até o cair da tarde? Moisés, no versículo 15, responde: o povo me procura para que eu consulte a Deus. 16, toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida, e eu decido entre as partes, ensinando-lhes decretos e leis de Deus. Versículo 17, respondeu o sogro de Moisés: o que você está fazendo não é bom. Aí versículo 18, olha a reverência que ele propõe: você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora ouça-me, eu lhe darei um conselho, um projeto de lei. Porque aquela sociedade estava acontecendo. O pastor Luciano, alguns domingos, pregou sobre isso e falou que essa população era mais ou menos estimada em 3 milhões de pessoas. Maior que Curitiba, praticamente. Então era um povo muito grande. Você e seu povo ficarão esgotados com essa tarefa. Então aí ele fala no versículo 19: agora ouça-me, eu lhe darei um conselho. E que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Versículo 20, oriente-os quanto aos seus decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver, regras e leis, e como devem fazer, cidadania. Mas aí vem uma advertência, né, o regramento para escolher quem seriam as pessoas para ajudar nesse projeto. Como é que se elegeria os candidatos para ajudarem nesse projeto que estava sendo proposto
por Jetro, naquele momento a Moisés. Moisés era o chefe do Estado, Jetro um cidadão comum, e ele propõe uma mudança na estrutura governamental daquela época. E aí ele diz assim: olha, Moisés, mas escolha dentre o povo homens capazes. Por que homens capazes? Porque quem está num lugar governamental precisa estar preparado para estar lá. Tem que ter conhecimento técnico para estar lá. Senão é igual aquela fábula da tartaruga no poste. Já ouviu falar dessa fábula? Imagina você passando na rua e olha um poste de luz assim e vê uma tartaruga lá em cima. Aí você vai fazer a primeira pergunta, né? O que ela está fazendo lá? Não é verdade? O que a tartaruga está fazendo no poste? Sabe o que é pior? Quem colocou ela lá? Porque ela não chegou lá sozinha, né? Essa é a pior parte da fábula. Porque quem pôs essa tartaruga no poste? Aí às vezes somos nós mesmos, né? Já vou explicar como. Então escolha homens capazes, tementes a Deus, segundo requisito. Terceiro requisito, e nós vamos ver isso em vários versículos, nós vamos ver um padrão bíblico que demonstra como nós devemos escolher bem pessoas que vão estar num lugar de governo sobre outras pessoas. Homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganhos desonestos. Pô, mas lá naquela época já tinha que falar disso? Não estou falando de candidato, não estou falando de política, tá, gente? Estou falando de cidadania e estou falando do que a Bíblia diz. A Bíblia elege aqui 4 características para a escolha de alguém que seria estabelecido como chefe de 1000, chefe de 100 e de 50 e de 10. E aí o versículo 22. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão para você só as questões difíceis. Vai ser mais fácil. 23. Se assim você fizer e assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades e todo esse povo voltará para casa satisfeito, alegre. Lembra da justiça, paz e alegria. Olha que interessante. Deuteronômio 1, do 8 ao 18, dá uma explicação clara de que o governo serve ao povo. Está na Bíblia. E nós precisamos entender isso para poder ajudar a melhorar a nossa sociedade. Daniel foi, eu brinco, né? Foi um funcionário público da União da época. E muito bom funcionário, porque ele passou por vários reinados. E Daniel foi achado excelente em tudo que ele fazia, mas ele incomodava os inimigos. Os pares de função dele não gostavam dele. Por que não gostavam dele? Você vai entender agora aqui, ó. Daniel 6, 1 a 4. Dario, o rei, achou por bem nomear 120 sátrapas para governar em todo o reino. No direito administrativo isso chama-se desconcentração, né? E colocou 3 supervisores sobre eles, 120 embaixo, 3 em cima, dos quais um era Daniel. E o que esses sátrapas precisavam fazer? Prestar contas para os 3. E aqui está o problema da história. Daniel, aí o rei viu que Daniel fazia tudo com excelência, encontrou em Daniel, veja o que acontece. Ora, Daniel se destacou, versículo 3, ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e sátrapas por suas grandes qualidades. Quais eram as grandes qualidades de Daniel? Será que serve para a gente escolher alguém hoje para estar num cargo público, seja ele executivo, legislativo ou judiciário? Quais eram as qualidades? Será que serve para a gente poder comparar? Daniel tinha como qualidade primeiro a consagração, o preparo, a competência, a diligência e a articulação política, porque ele durou vários reinados. Ele foi bom no que ele fazia, a ponto de vários reis dizerem: não, esse cara é bom, esse cara precisa ficar no governo. É bom quando acontece isso, quando a pessoa é boa e permanece aonde ela está, e ela é especialista naquilo que ela faz. E olha o que acontece, né? Tanto que o rei viu essas qualidades, continuação no versículo 3, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. E é aqui que dá a zebra para os inimigos. Pô, se esse cara for o chefe, acabou o esquema. Se esse cara for o cara que vai mandar, nós estamos perdidos. Vamos criar um jeito de achar algum erro na administração governamental dele, para que ele possa ser demitido do cargo, porque esse cargo vai incomodar a gente. E aí o que acontece, né? Diante disso, os supervisores e sátrapas, procurando motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, não conseguiram nada.
Por quê? Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era, olha o padrão e olha a repetição dos quesitos para um bom candidato a algum cargo público. Ele era fiel, não era desonesto e nem era negligente. Uau! Está aqui um manual bíblico de como a gente deveria escolher candidatos, seja para qualquer situação pública, tá? Aliás, até privada. Neemias não era um político, não era um articulador, era escravo, estava lá trabalhando e um dia fica sabendo que a nação dele estava passando por uma grande crise, os muros tinham sido derrubados. Ele se entristece, era um bom funcionário, chega diante do rei e o rei vê a carinha dele e fala: ué, o que aconteceu? Você sempre está alegre, né? Você não está bem? E aí ele conta o que acontece, pede ajuda do rei, vai para a terra dele e promove ali uma melhoria social. Isso que ele fez. Ele foi lá e ajudou a reconstruir o muro, deu estratégias, planejou, organizou, dirigiu o controle, a base da administração. Ele foi lá e ajudou o povo a sair daquela condição. O que ele fez? Ele não era político, não estava num cargo político, não era candidato a nada, mas ele simplesmente ajudou a promover uma melhoria social naquela sociedade que estava envergonhada e derrotada pelaquela situação do muro. E para a honra e glória do Senhor, em apenas 52 dias, aquela sociedade, motivada por um projeto claro e objetivo, reconstrói o muro em 52 dias. Glória a Deus por isso, amém? Glória a Deus. Com José não foi diferente. Existe um padrão, querido. Existe um padrão para as questões públicas. José interpreta o sonho, diz para Faraó o que vai acontecer. Está lá em Gênesis isso, no capítulo 41. Ele conta tudo que vai acontecer, fala: vai vir 7 anos bons, de muita prosperidade, e vão vir 7 anos ruins, de muita fome. E aí, versículo 33, portanto, Faraó, ele dá instrução para Faraó: previna-se, ou seja, procure agora um homem entendido e sábio, senão vira fábula da tartaruga. Você nunca mais vai esquecer. Quando você vê um poste ou uma tartaruga, você vai pensar em mim, A tartaruga no poste não serve para nada, a não ser causar espanto. E pergunta: quem põe a criatura lá? Um homem entendido e sábio, e ponha sobre toda a terra do Egito. Aqui, quando eu chegar lá no céu, eu vou falar com José. Falo: José, você estava até escolhendo o cargo, cara. Você foi ousado ali, Aí, faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. A implantação do plano econômico mais bem sucedido da história. Tem um livro chamado Da Euforia ao Caos, onde muitos economistas dão uma opinião sobre os ciclos econômicos da humanidade, e é um consenso. Vários deles falam o seguinte: só existe um plano econômico que foi proposto há muitos anos atrás e está descrito num livro lá que parece que chama Bíblia. Eles não são cristãos, mas eles reconhecem que um plano inspirado por Deus sempre vai ser o plano mais bem sucedido da história, amém? Amém, glória a Deus por isso. E assim será o mantimento para o provimento da terra nos 7 anos de fome. Aí Faraó, olha para um lado, olha para o outro, para os ministros dele, olha lá, vê todo mundo, fala: mãe, mas onde é que eu acho um cara para resolver esse problema? E aí ele fala, olha, versículo 38, diz Faraó aos seus servos, acharíamos um homem com em que haja o Espírito de Deus? Olha aí o padrão. Daniel, espírito de excelência, espírito de Deus. Neemias, a mesma coisa. Aí, versículo 39, depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém é tão entendido e sábio como tu. Versão de hoje: Zé, você é o cara que vai resolver a treta. Cara, quando um homem inspirado por Deus tem todos os pré-requisitos corretos para estar no cargo, ele é a pessoa certa na hora certa, no lugar certo. Porque a estratégia que Satanás mais gosta é a pessoa errada na posição certa. Cote fala isso no livro A Cura e Edificação do Líder. É terrível quando você coloca alguém num lugar de poder e governo, porque o poder está na cadeira, O poder não está na pessoa, o poder está na cadeira. Quando você coloca alguém sentado naquele lugar e a pessoa tem um pensamento errado, o que ela vai fazer? Primeiro, ela vai defender os interesses próprios. Segundo, daí ela é amiga de ganhos desonestos, Ela vai defender interesses próprios. Segundo lugar, o que ela vai fazer? Chamar os amigos. Ei, gente, agora vamos aqui. Estou mandando. Sou eu o dono do galinheiro. Vamos fazer a coisa funcionar. Não vai funcionar.
Quer dizer, para eles vai, né? Para nós não. É assim que funciona a perpetuação da iniquidade. Agora, um homem totalmente inspirado por Deus propõe uma solução. Ele não era político de carreira. Ele propôs uma solução e essa solução foi implementada e foi, até hoje, o plano mais bem-sucedido da história. Amém? Então, como nós hoje devemos fazer para escolher um candidato, por exemplo? Seja para compor um conselho, seja para compor um cargo dentro do Estado, né? Estado, quando eu falo Estado, eu estou falando do país inteiro, né? Municípios, Estado mesmo da federação ou o governo federal. O que nós devemos encontrar dentro, né, dessas pessoas? O que nós devemos olhar e entender que está lá, porque estava em Daniel esses requisitos, estava em Neemias, estava em Paulo, estava em muitos homens e mulheres, estava em Esther, que salva a nação de ser exterminada num dado momento da história, por uma articulação política. Ela não era política, Deus inspira ela faz uma articulação e salva o povo de Israel naquele momento. Então, quais são os 3 princípios que nós deveríamos escolher num candidato? Primeiro, ele deveria ter princípios verdadeiramente cristãos, para que nós pudéssemos reconhecer a cidadania espiritual dele, para que ele pudesse exercer a cidadania natural. Amém? Segundo requisito, ele tem que ter capacidade, preparo e articulação. É a parábola dos talentos. Nós devemos escolher as pessoas de acordo com a capacidade dela, e não porque... Não tenho nada contra o Kisuko, né? Mas nem sei se tem algum candidato que usa a logo do Kisuko. Mas pensa, por que vamos votar no tio do Kisuko? O tio do Kisuko vende Kisuko, o Kisuko deve ser bom. Agora ele vai entrar lá para quê? Para aprovar uma lei que vender Kisuko tem que ser obrigatório nas escolas, na merenda escolar? Você está entendendo como é que funciona isso? Perdão se tiver algum candidato que chama tio do Kisuko, né? Tomara que não tenha, porque eu fico tentando escapar, mas um dia eu falei do tio da pamonha, tinha o tio da pamonha. Então, pelo amor de Deus, né? Não estou falando de candidato nenhum, né? Não tenho nada contra o Kisuko também, né? Deve ser bom. Ele tem que ter capacidade, tem que ter preparo e tem que ter articulação para estar nesse lugar. Senão não vai funcionar. É a tartaruga no poste que nós temos que tirar de lá. Ele tem que ter disposição, tem que ter vontade, desejo, paixão de criar soluções e agir. Queridos, nós somos, olha, de verdade, toda eleição, vem muita gente procurar a gente aqui, né? Vem conversar conosco e vem falar assim: eu estou pensando em me candidatar. A primeira coisa que eu pergunto para a pessoa é: você tem um projeto? Daí a pessoa pergunta: como assim? Depois que eu assumir, o que eu vou fazer? Não, eu quero saber o que você tem antes, né? Porque depois que você assumir, eu ainda não sei o que você vai fazer. Eu preciso saber antes, qual é o teu projeto? Ah, não, eu tenho um projeto social, eu ajudo lá não sei aonde, eu faço isso, eu me envolvo com os empresários da minha região, eu faço aquilo. Bom, se ele tem um projeto antes, a chance dele conseguir chegar lá e melhorar a vida e as situações das pessoas é muito maior, você concorda comigo? Agora, se o projeto dele for salarial, não dá certo. Não, é que o salário é bom, então eu vou me candidatar, porque daí eu resolvo minha vida, né? Ele vai resolver a dele, não a sua, né? E aí você vota nele ainda, né? Não, mas ele é meu amigo, ele vende Kisuko. Ai, Jesus, né? Tem o tio do Kisuko? Meu Deus, sempre tem. Eu tento escapar, então perdão ao tio do Kisuko. Agora, e nós? O que nós fazemos no nosso dia a dia que pode melhorar isso? Primeiro, para exercer a cidadania da forma correta, eu pergunto para você: você é excelente no seu trabalho como Daniel faz? Porque esse é um requisito para estarmos no lugar de governo. Você faz bem feito o seu trabalho? Porque olha só o que diz em Mateus 5,16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Nós trabalhamos aqui, e a palavra fala, nós não trabalhamos para homens, devemos trabalhar para o Senhor. Para quê? Para glorificar o reino dos céus, amém? Então, se você é excelente no que você faz, é excelente no seu trabalho, o que vai acontecer? A gente vai levar mais pessoas para o reino dos céus, porque elas vão ver algo diferente na sua vida, amém? E elas vão dizer: uau, como é que você trabalha assim? Como é que você tem tranquilidade? Como é que você tem paz? E é assim que a gente prega. Aí você ainda fala assim, né? Vamos lá quinta-feira, tem uma célula lá e tal. Eu vou te mostrar como é que funciona esse projeto, né? O nosso trabalho, né? O Carlos Ergon, o Foz, que está dentro, né, do conceito da palavra trabalho, são as nossas boas obras, porque afinal de contas nós somos luz para os povos, amém? Somos luz. E o nosso trabalho, ele vai glorificar o nome de Deus. Então a primeira cidadania que eu preciso exercer é um bom trabalho naquilo que eu faço. A segunda é romper com a omissão.
Olha o que diz Lucas 17:3. Tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreendam. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Sabe, queridos, romper com a omissão exige coragem. Nós estávamos uma vez, e até foi bom porque o Regi me ajudou a relembrar aqui o dia. Nós estávamos uma vez há bastante tempo indo para um retiro de integração. E chegamos lá na chácara onde eu retiro, nós passávamos por Campo Largo para ir para aquela chácara da época. E chegamos lá, depois das primeiras ministrações, o pessoal foi dormir. E aí ficou lá o grupo de ministrantes e alguns que trabalhavam no dia, né, os voluntários que trabalhavam no dia. Todo mundo começou um assunto. Olha, quando eu estava vindo para cá, você viu um cartaz pornográfico que tinha na estrada? E aí o pastor Sandro falou na época assim, olha, era horrível. E sabe o que eu reparei? Tinha uma escola fundamental, e embaixo, a entrada dos alunos era embaixo do outdoor pornográfico que estava lá. E aí todo mundo começou a falar daquilo tal, e em um dado momento eu falei, olha, nós temos 2 caminhos agora, dado esse relato terrível que todo mundo falou aqui. Ou nós vamos ser omissos e continuar aqui na roda dos escarnecedores, daqui a pouco nós vamos começar a falar mal de alguém ou de alguma situação, ou nós vamos nos mover e nós vamos pedir para retirar esse outdoor. E alguém falou assim, ué, mas como é que nós vamos fazer isso? Eu falei, vamos fazer um ofício. Não, me dá uma resma de papel, irmão, que eu faço milagre, né? Vamos fazer um ofício, vamos mandar para a prefeitura de Campo Largo. E aí todo mundo falou, mas como é que vamos fazer isso? Aí vai ter que assinar, e alguns já ficaram com medo, né? Porque era uma casa de prostituição, daí o cara pensou, não, daí vão colocar meu nome na boca do sapo, vai dar tudo ruim. Não vou assinar esse negócio. Mas aí no final, eu sei que alguns concordaram, nós assinamos, o pastor Marciano e o pastor Luciano na época liberaram, e nós mandamos esse ofício para a prefeitura de Campo Largo, para a Secretaria de Comunicação. Passou uns dias, alguém me liga, né? Porque viu lá que a gente não morava em Curitiba, né? Porque nós colocamos o endereço da igreja e tal. E aí a pessoa me faz uma primeira pergunta. Olha, você que escreveu aqui o ofício e tal, mas você é cidadão aqui de Campo Largo? Eu falei, não, eu sou cidadão brasileiro mesmo. Né? Então eu posso fazer isso em qualquer parte do território nacional. E esse outdoor está ferindo o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque nenhuma criança deve ser submetida à pornografia explícita. E ainda no ensino fundamental, porque não sei se a senhora sabe, lá é a entrada de uma escola. Daí ela levou um susto. Ela falou, não, então eu vou verificar isso, tal, pá. Desse jeito bem calmo, né? Bem tranquilo, né? Sem pressão. Aí passou mais uns dias, ela me liga, olha, realmente a gente identificou que o outdoor feria a legislação, nós já fizemos a retirada do outdoor. E eu falei, glória a Deus. Ela, o quê? Eu falei, glória a Deus. E ela, o quê? Glória a Deus. Vou te explicar por que eu estou dando glória a Deus. E pude pregar para ela ali no telefone. E nós conseguimos retirar aquele outdoor, para a honra e glória do Senhor. Querido, foi um ato simples, mas nós salvamos algumas crianças ali de ter um primeiro contato com a pornografia. Agora, sabe o que mais me assusta? Devia ter lá umas 500 crianças, no mínimo. E cadê os pais dessas crianças? 500 crianças que ninguém olhou. O cara vai deixar o pai ou a mãe vai deixar o filho lá na escola, vê aquela situação e não faz nada, porque a omissão toma conta. E essa omissão vai deixando as coisas mais difíceis para a gente, é verdade. A omissão vai deixando as coisas mais complicadas. Estávamos uma vez, eu e minha esposa no Miller, as crianças estavam conosco, e o Vitor na época era mais novinho, nós estávamos descendo a escada rolante, que dava acesso ali para o segundo piso, saía da praça de alimentação, descia, e no que nós estamos descendo tinha uma loja de lingerie, tinha uma publicidade pornográfica ali. E a Dani falou assim para mim, amor, que coisa horrível, que situação terrível. Aí eu virei para ela, né, e vamos fazer o quê? Aí ela falou, vamos reclamar. Eu falei, então vamos. Ela falou, não, vai lá. Não sei se a tua esposa é assim, né? A minha faz assim, ela abre a porta de manhã e vai trabalhar, amor, vai, né? Vai, né? Ela lança a gente, ela impulsiona a gente, né? E aí eu fui lá reclamar. E aí quando eu comecei a falar, o camarada falou assim, não, mas veja bem, é uma loja de lingerie mesmo. Eu falei, não, mas aquilo é um material pornográfico, aquilo fere o ECA, fere o Estatuto da Criança e do Adolescente. Quando eu comecei a falar assim, o cara levou um susto. E ele falou, não, mas veja bem. Eu falei, você só tem que registrar a reclamação. O resto a gente vê depois, inclusive judicialmente. Não, tá bom, vou preencher. Aí ele preencheu. Passou uns dias, ele me ligou. Olha, a gente verificou aqui com a loja e nós entendemos que realmente não tem nada de errado com a publicidade. Então, estou lhe dando retorno, não vai ser retirada. Eu falei, puxa, que pena, então vamos ter que agir. No dia seguinte nós fomos no shopping, a publicidade não estava mais lá. Glória a Deus, né? Ele não deu o braço a torcer, mas mandou tirar, porque sabia que estava errado.
E quando nós nos movimentamos, é isso que acontece na nossa sociedade. Querido, quando nós vemos algo ruim, se nós não buscarmos uma transformação daquilo, nós vamos viver agindo na omissão. E é triste quando vem a época política e muita gente se cala, dizendo talvez isso não seja assunto para tratar na igreja. Mas a igreja é composta por cidadãos cristãos, amém? Que representam o reino dos céus nessa terra. E aqui somos embaixadores. E como embaixadores temos o dever de melhorar a cidade onde nós moramos, melhorar a sociedade onde nós moramos. E é fácil fazer isso? Claro que não, querido. Você vai ter que às vezes se indispor, vai ter que às vezes arrumar como diz um amigo meu, botar a mão no fio desencapado, para tomar um choquezinho. Mas você vai trazer uma melhoria. Porque quem aqui quer uma sociedade melhor para os nossos filhos? Amém? Todos nós, né? Todos nós. Então temos que fazer hoje alguma coisa para que haja essa mudança. Temos que entender como funciona um projeto legislativo, porque qualquer cidadão pode propor. Aliás, sabe como é que pode propor? Você pode nem digitar no papel, você pode escrever à mão, levar na Câmara dos Vereadores, levar na Assembleia Legislativa, fazer um protocolo daquilo lá e falar: olha, eu quero que olhem para essa situação. O Estado tem o dever de responder para você e vai responder para você. Amém? Agora, depois que você agiu nessa situação, a gente pode ver uma mudança. Agora, é claro que primeiro nós nos movimentamos espiritualmente. Olha o que diz 2 Crônicas 7,14, e como o nosso papel é importante para o exato momento que nós estamos. Se o meu povo, 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, olha só, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a terra, amém? Estamos precisando disso, sim ou não? Sim, e muito. Por isso que precisamos orar. Por isso que vai ter a live de oração. Por isso que você na sua casa precisa orar pela nossa nação. Na quinta-feira aqui que tem o culto das mulheres, elas oram pela nação, oram por outras nações, oram para que haja paz naquele conflito que está acontecendo lá entre a Ucrânia e a Rússia. Porque aquilo afeta o globo, afeta todo mundo. Nós não vivemos mais numa sociedade isolada. Tudo que acontece em qualquer parte do mundo vai nos influenciar. As leis que são aprovadas em outros estados, se a gente não cuidar aqui, elas vêm como direito comparado e daqui a pouco vão ser aplicadas aqui. E nós precisamos lutar contra isso. Amém? Agora, só vamos lutar se a gente parar de se omitir. Primeiro, espiritualmente, orando pela nossa nação. Segundo, agir no mundo natural, criando soluções, incentivando o funcionamento de ONGs, por exemplo, de OSCs, Organizações da Sociedade Civil. Aqui na igreja nós temos, por exemplo, a Criar temos a Alcance Social. A Criar faz um trabalho fantástico com adolescentes e jovens. Como é lindo ver que esses jovens e adolescentes que estavam em vulnerabilidade social estão ganhando uma profissão e daqui a pouco vão ser transformados na sua situação social, por causa da empregabilidade melhor, por causa de um ensinamento, por causa de um conhecimento e, claro, a palavra de Deus também. Aqui na Alcance Social, quantos relatos maravilhosos de transformação a gente já está vendo. Então, isso faz parte. Agora, faz parte de todos nós, Não faz parte só, isso é uma responsabilidade aí do pastor Anderson, que é o líder. A responsabilidade da Denise, que está lá na Criar. Não, essa é a responsabilidade de todos. Eu amo ver muitos aqui se voluntariando para dar aula lá na Criar. Quando ele é especialista em alguma área, ele pode nos ajudar lá, pode ajudar no alcance social. Agora pode ajudar no seu bairro, no seu condomínio, na empresa que você trabalha, na rua que você mora. Isso é importante. Criamos movimentos de educação, movimentos de conhecimento do que é a sociedade, o que são as formas cívicas. Olhamos com muito temor e escolhemos candidatos cristãos da maneira certa. E realizamos movimentos e manifestos em defesa do direito, principalmente da vida, como aconteceu aqui. Nós nos envolvemos no movimento, Movimento pela Vida, Movimento pela Vida, Pró-Vida, que tentava lá coibir uma série de tentativas de aprovar leis. E sabe o que foi interessante, queridos? Eu acabei não comentando isso nos outros cultos, mas no dia da audiência pública, foi um médico cristão que falou de todos os efeitos de um aborto e de como aquilo causava problemas psicológicos numa mulher e como aquilo causava problemas emocionais, e ele falou aquilo com dados, fundamento, questões técnicas, e a própria pessoa que ia defender o outro lado não aguentou. Ela se identificou com tudo aquilo,
falta de paternidade, a rejeição. Quando ela viu tudo aquilo, ela chorou lá. Nós assistimos aquilo. E foi um técnico cristão, na hora certa, no lugar certo, eleito para falar. Não foi políticos. Olha que interessante, para a honra e glória do Senhor, né? Queridos, por fim, nós fomos eleitos sal e luz nessa terra, para influenciar também essa área da nossa sociedade. Existem áreas de influência. Landa Cope fala no livro dela sobre as áreas de influência. Como é bom, como é lindo os músicos quando eles se envolvem em movimentos de música para influenciar outros músicos que não são cristãos. A gente pode fazer isso também na política, a gente pode fazer isso na área empresarial, como nós fazemos no Ministério de Empreendedores aqui na casa. Há 15 anos nós fazemos esse trabalho com empresários, visando o quê? Que eles sejam empresários melhores, respeitem melhor as regras do jogo, joguem o jogo da maneira correta e prosperem da maneira adequada. Amém? Isso é cidadania. Nós fomos premiados em 2016 ou 2017, perdão, não lembro o ano exato. Nós fomos premiados na Câmara dos Vereadores aqui em Curitiba, como projeto, o Empreendedores Alcance, como projeto mais relevante de educação corporativa da cidade. Glória a Deus por isso. E aí alguém me perguntou lá no dia, um político, querendo fazer amizade, vem e me pergunta assim: ei, vem cá, o que vocês fazem lá nesse trabalho? Eu falei: a gente abre a Bíblia, pega os versículos que falam sobre negócio, fala como um cristão deve se comportar, como ele deve pagar os impostos, como ele tem que respeitar as autoridades e como ele tem que fazer para trabalhar com excelência. E aí a gente fala isso para eles, fecha a Bíblia e vamos trabalhar. Aí o cara ficou me olhando, assim, uma cara de paisagem, do tipo: o que será que esse louco falou, E é lindo quando acontece isso, Porque é uma forma boa de você poder evangelizar a pessoa. Então, se somos sal e luz nessa terra, temos que fazer diferença. Pastor Marciano, inspirado por Deus, eu creio nisso, quando trouxe o slogan que nós usamos hoje, reverentes ao Senhor e relevantes aonde estamos na nossa sociedade, quanta coisa nessa igreja se movimentou no sentido de nos tornarmos relevantes. Quantas coisas, porque reverentes a Deus nós somos, para a honra e glória do Senhor, amém? Agora, reverentes na sociedade, relevantes, na sociedade, nós vamos precisar fazer o quê? Movimentos, cartas vivas, que abraçamos hospitais, situações como a parada social e tantos outros projetos que podem acontecer. Lembro de uma época que a pastora Adri e a minha esposa participavam lá do Mulheres que se Importam e fizeram cursos lá para a questão da violência doméstica. Para quê? Para que a gente pudesse transbordar isso na vida de vocês. Sabe, queridos, é muito bom você entender o seu papel. E esse papel é um papel de protagonismo, não um papel passivo. Por que de protagonismo? Mateus 5,13. Vocês são sal da terra, mas se sal perde o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado por homens. E é isso que muitas leis querem fazer conosco. Por isso é importante nós escolhermos quem vai compor a Câmara dos Deputados, quem vai compor o Senado, porque é nessas casas que acontecem as aprovações das leis. É lá que se criam projetos que podem melhorar a nossa sociedade ou podem piorar drasticamente a nossa sociedade hoje e o futuro dos nossos filhos. Você está entendendo? Glória a Deus, Versículo 14: vocês são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, amém? Querido, ninguém mais passa aqui na região e não sabe que isso aqui é uma igreja. Todo mundo que passa aqui já sabe. Por quê? Porque nós queremos ser relevantes aqui. Você pode ser relevante lá no seu condomínio. Você pode ser relevante na sua sala de aula. Você pode ser relevante conversando com um colega de trabalho. Você pode ser relevante fazendo um negócio com um fornecedor. Você pode ser relevante o tempo todo para a honra e glória do Senhor. Amém? 2 livros para a gente encerrar aqui que falam sobre isso. Gunnar Olson, num livro Negócios Limitados, ele foi criador da ICCC, Câmara Cristã de Comércio Internacional. Ele foi uma inspiração aqui para nós criarmos um ministério de empreendedores dentro da casa. Porque quando nós lemos esse livro, nós entendemos na época que se nós dessemos instrução para os empresários da casa, nós teríamos uma sociedade melhor. Então há 15 anos nós fazemos isso. Landa Cope, quando escreveu o livro O Modelo Social do Antigo Testamento, essa mulher é uma referência, uma autoridade sobre o assunto político, sobre o assunto sobre sociedade, sobre cidadania. Essa mulher diz o seguinte, de uma forma muito clara e muito emblemática: não tem como o cristão ser omisso.
Porque se ele for omisso, a sociedade jamais será transformada. Então, para a honra e glória do Senhor, querido, nós precisamos romper com essa omissão. Nós precisamos começar a declarar que no mundo espiritual essa terra pertence sim. Esse dia a dia nosso pertence sim ao Senhor. Nós sabemos que o final dessa terra não é nosso, porque nós somos cidadãos dos céus, amém? Nós sabemos para onde nós vamos, e nós queremos levar o maior número de pessoas conosco para lá, amém? Você crê nisso? Então nós precisamos romper com esta omissão. Primeiro, pedindo perdão. Segundo, declarando, gerando vida através das nossas palavras, que nós podemos sim mudar uma sociedade, nós podemos sim mudar uma sala de aula, nós podemos sim mudar o ambiente de negócios na nossa nação, nós podemos sim acabar com o jeitinho, nós podemos sim acabar com a sonegação, nós podemos sim acabar com a corrupção, mas nós precisamos fazer um papel. Lá em casa tem uma brincadeira que minhas filhas falam que na minha lápide, né, no meu túmulo vai estar assim: pediu a notinha? Querido, o meu exercício de cidadania começa pedindo nota fiscal onde eu vou, querido. E eu dou o CPF porque a minha renda está declarada no meu imposto de renda. Então não tem por que eu ter medo. Porque tem gente que fala assim: não, eu não dou o CPF. E fala aqui, tá? Não é em outro lugar não, às vezes fala na igreja. Não nessa igreja, para a honra e glória do Senhor, né? Mas em outras igrejas que eu visito, né, a gente vai lá e o cara fala assim: eu não dou o CPF porque eu tenho medo do fisco vir atrás de mim. Eu falei: bom, então você está fazendo errado mesmo, né? Porque você já está com medo de dar o CPF. Então quando você dá o CPF, querido, quando você pede a nota, você está exercendo sua cidadania, porque você está combatendo a corrupção. Aí você fala assim: André, mas é só uma nota. Queridos, uma vez eu fui num restaurante, e fui num dia e voltei no dia seguinte. A minha nota do dia anterior, um restaurante movimentado, a minha nota do dia anterior era 101. A minha nota do dia seguinte era 102. Querido, aquelas centenas de pessoas que passaram pelo restaurante não pegaram nota. E aquele empresário sonegou. E eu fiz questão de falar para ele que eu percebi essa diferença, né? Porque eu percebo isso, né? Tem um restaurante lá na praia, né, que a gente vai muito. E um dia eu percebi um padrão. Eles incluíam R$1 na conta. Toda vez que eu ia pagar a conta, quando eu pedia a nota e eu olhava no extrato do cartão, eu olhava lá, tinha um valor, na nota fiscal, R$1 a menos. Aí aquilo me incomodou, conversei com a minha esposa e fui lá falar com o gerente do estabelecimento. Falei que está acontecendo algum problema. Toda vez que eu passo aqui e pago, a pessoa no caixa me cobra R$1 a mais. Aí o cara: meu Deus, não é possível que ela está fazendo isso, que coisa triste, as pessoas dão um jeito para fazer as coisas erradas, e papapá, e falou toda aquela ladainha, e falou: eu vou pagar o seu almoço. Falei: não quero, eu estou aqui exercendo só a minha cidadania, só quero te dizer que não pode acontecer isso, porque outras pessoas estão sendo lesadas. Beleza, passou um bom tempo, voltamos naquele restaurante, pois a mulher cobrou R$1 de novo. Aí eu não aguentei, eu voltei lá e falei: querida, por que você faz isso? Por que toda vez que eu venho aqui você coloca R$1 na conta? Eu percebo, tá? E você está roubando. Ela: não, está aqui, eu me confundi, está aqui o seu R$1. Eu peguei mesmo, tá? Que era meu mesmo, está me roubando. Eu peguei R$1 e levei para casa. Coloquei no cofrinho, que a gente junta moeda lá em casa. Mas, querido, ela ficou sabendo que eu vi. Essa é a minha veia, né? Meio auditor da vida, né? Mas você está entendendo que você pode exercer a sua cidadania até pedindo uma nota fiscal? Então vamos romper com a omissão, querido. Queria te convidar a ficar de pé. Queria te convidar para nós orarmos sobre essa palavra. Eu queria que você recebesse no seu coração essa palavra e pensasse aí agora, enquanto nós oramos: o que eu posso fazer para melhorar a minha sociedade? Será que se eu dirigir melhor, eu melhoro a sociedade? Amém? Se você dirigir melhor, você melhora a sociedade? Sim ou não? Mas claro, né? Se você usar o pisca, então vai ser fantástico o exercício da cidadania. Vai ser maravilhoso. Vai ser muito bom. Vai ser um milagre. Para alguns vai ser um milagre. Vai ser uma transformação social na vida dele. Feche teus olhos, querido, vamos orar. Senhor, nós queremos te pedir perdão, Pai, pelo tempo onde muitas vezes nos tornamos omissos, Pai, a situações tão relevantes e importantes na nossa sociedade, Pai. Nós queremos sim, Pai, glorificar o Teu nome em todas as coisas, Pai. Queremos Te dar honra e glória em tudo que fazemos, Pai. Por isso clamamos, Pai, a Ti, Senhor, que nos dê ferramentas e instrumentos certos, Pai, para que possamos ser
reverentes o tempo todo ao Senhor e relevantes nessa sociedade que precisa tanto da Tua palavra, precisa tanto do Teu amor, precisa tanto do Teu perdão, precisa tanto da Tua misericórdia, Pai. Senhor, que o Teu reino seja estabelecido o tempo todo, Pai, nas nossas instituições de governo, Senhor, nos candidatos que estão aí para essa eleição, nos que ainda virão para outros cenários, para outras situações. Senhor, nos ensina a exercer a nossa cidadania da maneira correta, nos instrui, Pai, como devemos fazer para escolhermos os nossos candidatos. Pai, nos instrui da forma como devemos nos posicionar face, Senhor, a situações tão dramáticas, a situações tão conflitantes com os nossos, Senhor, valores preciosos, Pai. Senhor, que nós possamos ensinar para os nossos filhos o que é ser um cidadão, o que é respeitar as regras, o que é realmente glorificar o nome do Senhor através do nosso trabalho. Senhor, em nome de Jesus, nos dá essas estratégias, Pai. Senhor, nos perdoa pelo tempo de omissão. Nos ensina, Pai, a sermos cristãos posicionados, que vamos sim fazer diferença em todos os momentos, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Amém, amém. Em nome de Jesus, querido. Deus abençoe você, a sua casa. Muito obrigado. Deus te abençoe.